Bom dia, meu nome é Marlene, sou aluna do curso de licenciatura do Polo de Paudosfera. Vou falar um pouco sobre o autor Karl Popper. Os conteúdos serão apresentados: sua biografia, suas principais obras e teorias, sua crítica ao verificacionismo, o falsificacionismo e como ele entende o processo de demarcação científica, o método hipotético dedutivo, como Karl Popper entende o progresso da ciência. Os objetivos: história e vida do autor, compreender a importância da obra de Karl Popper e conhecer os principais conceitos de suas teorias sobre a ciência, como entender o processo de conhecimento científico, seus métodos de pesquisa e críticas ao método indutivo, o problema da demarcação do autor e como a ciência progride e se desenvolve. Quem foi Karl Popper? Karl Popper nasceu em Viena, na Áustria, no dia 28 de julho de 1902. Descendente de família judaica, recebeu grande incentivo para os estudos, foi um filósofo austríaco, naturalizado britânico, que elaborou teorias que defendiam que o conhecimento científico decorre da experiência individual e que não pode ser verificado por meio de raciocínio indutivo. Nascido numa família de classe alta de origem judaica, secularizada, foi educado na Universidade de Viena, concluiu o doutoramento em psicologia em 1928 e ensinou numa escola secundária entre 1930 e 1936. Em 1937, a ascensão do nazismo levou a emigrar para a Nova Zelândia, onde foi professor de filosofia na Universidade de Canterbury, em Christchurch. Em 1946, foi viver na Inglaterra, tornando-se assistente de lógica e de método científico na London School of Economics, onde foi nomeado professor em 1949. Foi nomeado Cavaleiro da Rainha Isabel II em 1965 e eleito para a Royal Society em 1976. Reformou-se da vida acadêmica em 1969, apesar de ter permanecido ativo intelectualmente até a sua morte em 1994. Recebeu a insígnia de Companheiro de Honra, Companion of Honor em 1982. Popper recebeu vários prêmios e honrarias no seu campo, destacando-se entre outros o Prêmio Lippington da Associação Americana de Ciência Política, o Prêmio Sonic e o Estatuto de Membro de Royal Society, da Academia Britânica, da London School of Economics, do King College de Londres e da Darwin College de Camden. Formou-se assim um método hipotético dedutivo e se destacou como um dos mais importantes filósofos do século XX. Ingressou na Universidade de Viena, onde estudou matemática, física e psicologia. Começou a lecionar em escolas primárias e depois no ensino médio. Em 1925, passou a trabalhar no Instituto de Pedagogia de Viena, criado com o objetivo de implantar modificações no ensino. Em 1928, doutorou-se em filosofia e, ao estabelecer contato com os membros do Círculo de Viena, critica alguns aspectos do positivismo lógico defendido pelo Círculo. Desde então, transforma-se em filósofo profissional, dedicando-se ao ensino e à pesquisa. Entre 1935 e 1936, permanece em Londres, proferindo numerosas conferências com a ascensão do nazismo na Europa. Popper migrou para a Nova Zelândia, lecionou filosofia no Canterbury College, em Christchurch. Durante esse período, escreveu vários artigos e livros. Em 1949, retorna para Londres como head da London School of Economics and Political Science. Em 1950, é promovido a professor de lógica e de metodologia da ciência. Membro ativo de diversas organizações internacionais de filosofia, ele presidiu algumas delas, participou de diversos congressos e colaborou com as revistas especializadas. A teoria de Karl Popper. Karl Popper foi citado como um dos membros do Círculo de Viena, mas na verdade foi um crítico severo do positivismo lógico defendido pelos reais membros do Círculo. Segundo Popper, a ciência progride ao atravessar 3 etapas. Primeira, a colocação de um problema. Segundo, a apresentação de conjunturas propostas como soluções, ainda que provisórias, para o problema em pauta. Terceiro, a tentativa honesta de contestar essas conjecturas, ou seja, provar que ela pode ser falsa. Opôs-se dessa maneira radicalmente ao que se poderia chamar concepção indutiva do progresso da ciência, que se resume em 3 etapas.
observar, generalizar indutivamente para chegar às leis e às teorias, e confirmar as generalizações. Pope achava que as teorias científicas eram possíveis de erros e críticas, não havendo assim uma teoria da ciência que fosse eterna e imutável. Segundo ele, o que deveria ser feito por outros estudiosos era a comprovação da falsificabilidade das teorias científicas para a elaboração de outras que poderia resolver as questões propostas pela ciência. Agraciado com muitos títulos honoríficos, inclusive o de Sir e de professor emérito da Universidade de Londres, Pope escreveu diversas obras, entre elas Lógica da Pesquisa, em 1934, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, em 1945, A Miséria do Historicismo, em 1957, Conjectura e Refutações, 1963, Lógica da Descoberta Científica, em 1972. Karl Popper faleceu em Kellen, Inglaterra, no dia 17 de setembro de 1994. Frases de Karl Popper. A possibilidade de lutar com palavras em vez de lutar com armas constitui o fundamento da nossa civilização. A tentativa de trazer o céu para a terra invariavelmente produz o inferno. Não é possível discutir racionalmente com alguém que prefere matar-nos a ser convencido pelos nossos argumentos. A ciência sempre será uma busca e jamais uma descoberta. É uma viagem, nunca uma chegada. O conhecimento é uma aventura em aberto, o que significa que aquilo que sabemos amanhã é algo que desconhecemos hoje, e esse algo pode mudar as verdades de ontem. A crítica ao verificacionismo. Propôs um método para o conhecimento do conhecimento, que poderia ser usado tanto nas práticas científicas quanto nas práticas sociais. A ciência preocupada com o conhecimento em si mesmo e o social enquanto busca de forma e ação na sociedade, visando a melhores condições de vida para as pessoas aparecerem nas propostas metodológicas popperianas. Para o desenvolvimento dessa proposta, Popper tratou primeiramente do que ele considerava ser de obstáculo ao crescimento do conhecimento, o positivismo, o psicologismo e o dogmatismo. Num primeiro momento, Popper rejeita o verificacionismo como critério de demarcação entre ciência e não ciência, defendido pelo Círculo de Viena. No momento posterior, Popper critica os métodos psicologistas e dogmáticos. O primeiro porque investiga o conhecimento dentro da mente humana, e o segundo porque acredita que o conhecimento pode ser centralizado numa única mentalidade, sendo certo e único, isto é, não criticável e nem passível de modificações. Popper apresenta então a perspectiva de que a busca e o crescimento do conhecimento seriam resultados de um debate crítico intersubjetivo, o método crítico. Nosso conhecimento é, conforme Popper, ação e reação na intersubjetividade. A supremacia concedida por Popper à investigação científica está relacionada com a noção de que a ciência tem pouca relação com fatores psicológicos ou subjetivos. O conhecimento científico é caracterizado pelo seu método. A ciência é testável e criticável. Intersubjetivamente, sua eficácia resulta de um controle racional e objetivo que dispensa convicções subjetivas. A racionalidade decorre dos resultados dos testes, das críticas dos prejuízos, das conjecturas. Ela é obtida no campo da intersubjetividade mediante discussão crítica. O falsificacionismo e como ele entende de demarcação científica. O falsificacionista vê a ciência como um conjunto de hipóteses que são experimentalmente propostas com a finalidade de descrever ou explicar acuradamente o comportamento de algum aspecto do mundo ou do universo. Todavia, nem toda hipótese fará isso. Há uma condição fundamental, que toda hipótese ou sistema de hipótese deve satisfazer para ter garantido o estatuto de lei ou teoria científica. Para fazer parte da ciência, uma hipótese deve ser falsificável. O falsificacionista exige que as hipóteses científicas sejam falsificáveis, no sentido que discute. Ele insiste nisso porque é somente excluindo um conjunto de posições, de observações logicamente possíveis, que uma lei ou teoria é informativa. Se uma afirmação é infalsificável, então o mundo pode ser quaisquer propriedades. Pode se comportar de qualquer maneira, sem confutar com a afirmação. Uma lei ou teoria científica idealmente nos daria alguma informação sobre como o mundo de fato se comporta, eliminando assim as maneiras pelas quais ela poderia, é lógico, possivelmente se comportar, mas no fato não faz. A lei
Todos os planetas se movem em elipse ao redor do Sol. É científica, porque afirma que os planetas de fato se movem em elipse e eliminam órbitas que sejam quadradas ou ovais, apenas porque a lei faz afirmações decisivas sobre as órbitas planetárias. Ela tem conteúdo informativo e é falsificável. Uma rápida olhada em algumas leis que podem ser vistas como componentes típicos de teorias científicas indica que elas satisfazem o critério da falsificabilidade. Polimagnéticos diferentes se atraem mutuamente. Um ácido acrescentado a uma base produtiva produz um sal mais água. E leis similares podem facilmente ser construídas como falsificáveis. Contudo, o falsificacionista mantém que algumas teorias, embora possam superficialmente parecer ter as características de boas teorias científicas, são apenas teorias científicas simuladas, porque não são falsificáveis e devem ser rejeitadas. Para Popper, pelo menos algumas versões da teoria da história de Marx, a psicanálise de Freud e a psicologia adleriana sofrem dessa falha. Isto pode ser ilustrado pela seguinte caricatura da psicologia adleriana. As teorias que foram falsificadas devem ser inexoravelmente rejeitadas. O empreendimento da ciência consiste na proposição de hipóteses altamente falsificáveis, seguidas de tentativas deliberadas e tenazes de falsificá-las. Para citar Popper, eu posso, portanto, admitir alegremente que falsificacionistas como eu preferem uma tentativa de resolver um problema interessante por uma conjectura audaciosa, mesmo e especialmente se ela logo se revela falsa, há alguma récita da sequência de truísmo irrelevante. Preferimos isso porque acreditamos que esta é a maneira pela qual podemos aprender com nossos erros, e porque ao descobrirmos que nossa conjectura era falsa, podendo ter aprendido muito sobre a verdade, e teremos chegado muito mais perto dela. Aprendemos de nossos erros. A ciência progride por tentativa e erro, devido à situação lógica que torna impossível a derivação de leis e teorias universais, de preposições de observação, mas a dedução de sua falsidade possível. As falsificações tornam-se os pontos importantes de referência às realizações notáveis e os pontos mais altos da ciência. Porque a ciência visa teorias como um amplo conteúdo informativo, e falsificacionistas dão boas-vindas à proposta de conjecturas audaciosas. Especulações precipitadas devem ser encorajadas, desde que sejam falsificáveis e desde que sejam rejeitadas quando falsificadas. Esta atitude, de tudo ou nada, conflitua com a cautela advogada pelo indutivista ingênuo. De acordo com este último, apenas aquelas teorias que podem ser revelar verdadeiras ou provavelmente verdadeiras devem ser admitidas na ciência. Devemos progredir além dos resultados imediatos da experiência, apenas até onde induções legítimas podem nos levar. O falsificacionista, em contraste, reconhece a limitação da indução e a subserviência da observação à teoria. Os segredos da natureza apenas podem ser revelados com a ajuda de teorias engenhosas e de grande penetração. Quanto maior for o número de teorias conjecturadas que são confrontadas pelas realidades do mundo, e quanto mais especulativas forem essas conjecturas, maiores serão as chances de avanços importantes na ciência. Não há perigo na proliferação de teorias especulativas, porque qualquer uma que for inadequada com descrição do mundo pode ser impiedosamente eliminada, como resultado da observação ou de outros testes. O método hipotético-dedutivo. O modelo hipotético-dedutivo para Popper, a busca do conhecimento não se dá a partir da simples observação de fatos e interferência de enunciados. Na verdade, esta nova concepção pressupõe um interesse do sujeito em conhecer determinada realidade que seu quadro de referência já não mais se satisfaz. Por isso, a mera observação não é levada em conta, mas sim uma observação intencionalizada, orientada e seletiva que busca criar um novo quadro de referência. É assim que surge o modelo hipotético-dedutivo, a partir da seleção do objeto a ser observado e verificada a insuficiência do quadro de referência. O cientista formula uma hipótese geral da qual se deduzem consequências que permitem a possibilidade de uma experiência. Aqui já não mais é necessário verificar para atribuir significado, isto é, necessário
é verdade ou falsidade. Mas se a tentativa de refutar a teoria que permite o estabelecimento de um conhecimento e a possibilidade do seu desenvolvimento. O método hipotético-dedutivo consiste na construção de conjecturas, ou seja, premissa com alta probabilidade e que a construção seja similar, baseada nas hipóteses, isto é, caso as hipóteses sejam verdadeiras, as conjecturas também serão. Por isso, as hipóteses devem ser submetidas a testes o mais diversos possível, a críticas intersubjetivas, ao controle mútuo, pela discussão crítica, à publicidade, sujeitando o assunto às novas críticas, e ao confronto com os fatos, para verificar quais são as hipóteses que persistem como válidas, resistentes às tentativas de falseamento, sem o que seriam refutadas. É um método com consequências que leva a um grau de certeza igual ao das hipóteses iniciais. Assim, o conhecimento absoluto, certo e demonstrável é independente do grau de certeza da hipótese. Como Karl Popper entende o progresso da ciência? O progresso da ciência, como o falsificacionista o vê, pode ser resumido conforme se segue. A ciência começa com problemas. Problemas estes associados à explicação do comportamento de alguns aspectos do mundo ao universo. Hipóteses falsificáveis são propostas pelos cientistas como soluções para os problemas. As hipóteses conjecturadas são estas criticadas e testadas. Alguns serão rapidamente eliminados. Outros podem se revelar mais bem-sucedidos. Estes devem ser submetidas a críticas e teste ainda mais rigoroso. Quando uma hipótese que passou por uma ampla gama de testes rigorosos com sucesso e eventualmente falsificada, um novo problema, auspiciosamente bem distante do problema original resolvido, emergiu. Esse novo problema pede a invenção de novas hipóteses, seguindo-se a críticas e testes renovados. E assim, o processo continua indefinitivamente. Nunca se pode dizer de uma teoria que ela é verdadeira, por mais que ela tenha superado testes rigorosos. Mas se pode-se auspiciosamente dizer que uma teoria corrente é superior às suas predecessoras, no sentido de que ela é capaz de superar os testes que falsificaram aqueles predecessores. Antes de examinarmos alguns exemplos para ilustrar essa concepção falsificacionista do progresso da ciência, algo deve ser dito sobre a afirmação de que a ciência começa com problema. Eis alguns problemas com os quais os cientistas têm se defrontado no passado. Como os morcegos são capazes de voar tão habitualmente à noite, a respeito do fato de terem olhos tão pequenos e fracos? Porque a altura de um barômetro simples é mais alta que a grande altitude de um ar pequeno. Porque as chapas fotográficas no laboratório de Röntgen estavam sempre se enegrecendo. Porque o periélio do planeta Mercúrio avança. Estes problemas surgiram a partir de observação mais ou menos diretas. Ao insistir no fato de que a ciência começa com problemas, então, será que falsificacionista não está dizendo, exatamente como o indutivista ingênuo, que a ciência começa com a observação? A resposta a esta questão é um firme não. Uma condição ulterior se relaciona à necessidade que a ciência tem de progredir. Uma hipótese deve ser mais falsificável do que aquela que ela se propõe a substituir. A explicação falsificacionista sofisticada da ciência, com sua ênfase no crescimento da ciência, desvia o foco de atenção dos métodos de uma teoria isolada para os métodos relativos de teorias concorrentes. Ela dá um quadro dinâmico da ciência em vez de explicação estatística da maioria dos falsificacionistas ingênuos. Em vez de perguntar sobre uma teoria, ela é falsificável? Quão falsificável ela é? E ela foi falsificada? Torna-se mais apropriado perguntar: é esta teoria recentemente proposta um substituto viável para a que é constatada? Em geral, uma teoria nova será aceita como digna da consideração dos cientistas, e se ela for mais falsificável que sua rival. E especialmente se ela prevê um novo tipo de fenômeno não tocado pela rival. A ênfase na comparação de grau de falsificabilidade de uma série de teorias, que é uma consequência da ênfase numa ciência como um corpo de conhecimento em crescimento. E evolução possibilita evitar um problema técnico, pois é muito difícil especificar exatamente quão falsificável é uma teoria isolada. A meta da ciência
é falsificar teorias e substituí-las por outras melhores, que demonstrem maior possibilidade de serem testadas. Confirmações de teorias novas são importantes na medida em que provam que uma nova teoria é um aperfeiçoamento da teoria que está sendo substituída. A teoria é falsificada pela evidência traduzida à luz com a ajuda e confirmação de uma nova teoria. Uma vez que uma teoria audaciosa recém-proposta teve sucesso em sua concorrente, ela se torna então um novo alvo para o qual os testes devem ser dirigidos. Testes projetados com a ajuda de teorias ulteriores audaciosamente conjecturadas. Conclusão. De acordo com o que foi apresentado, podemos ver que a teoria de Karl Popper foi e ainda é muito importante tanto para a história e filosofia das ciências naturais, como também para a educação. Conhecemos também a biografia do autor, a teoria de Karl Popper. Podemos conhecer a história de suas obras, para o contexto educacional, suas críticas ao verificacionismo, como também o falsificacionismo e a forma de como ele entende a marcação científica e a importância do método hipotético dedutivo, também como Karl Popper entende o progresso da ciência. Obrigada.